Olá pessoal, aqui é Leonardo. Estou começando esse meu novo hobby aqui de, de trazer um pouco os meus pensamentos sobre alguns animes que eu vejo, já que também é um passatempo que eu uso muito, que eu utilizo muito. E hoje eu vou estar trazendo para vocês os meus pensamentos sobre Jakuchara Tomozaki-kun. Bem, para quem não viu o anime ainda, vai ter um pouco de spoilers possivelmente, mas então, Jakuchara Tomozaki-kun é um anime que acompanhamos o Tomozaki-kun, que essencialmente ele é solitário. Ele é uma pessoa solitária, ele não tem amigos, ele não tem namorada, ele não se dá bem com as pessoas, ele não consegue falar com as pessoas. Basicamente é o tipo de pessoa que tá ali meio que odiando o mundo real. Dito isso, ele é o melhor jogador de um jogo que é muito similar com Super Smash Bros. Ele tá no ranking número 1 do Japão ou do mundo, não ficou muito bem claro. E ele é fantástico naquilo. E por conta de ele ser muito bom nos jogos e na vida real ser totalmente sozinho, ele considera a vida um jogo ruim, para não dizer outras palavras que podem ser desmonetizadas aqui. É, é isso. E um dia, enquanto ele estava lá jogando no seu ranking, combatendo contra o segundo melhor do ranking, eles decidem, caso ele sempre ganha, eles decidem se encontrar na vida real. Eles são da mesma zona, da mesma cidade, coincidência, né? E vão se encontrar. Quando eles chegam lá para fazer o encontro, outra grande coincidência, o ranking número 2 é a menina mais popular da sua turma e uma das mais populares do colégio. O que já é muita coincidência. Dito isso, ela fica, no primeiro encontro deles, ela fica desapontada que a pessoa quem ela sempre admirou é, na verdade, o perdedor do colégio. Aí ele começa a discutir com ela, dizer que quem é ela para julgar ele, sendo que a vida dela é perfeita, ela é popular, ela tem amigos, ela se deu bem no jogo da vida. Quem é ela para julgar ele? E, e ela fica meio que pistola lá com ele lá e fala que bom, nisso ele fala pra ela que a vida é um jogo de, né? E ela diz que na verdade ele é o pior tipo de gamer, porque é o gamer que diz que perde no jogo sem sequer ter tentado jogar direito e que põe a culpa no jogo. Aí isso afeta lá o orgulho gamer dele e resumindo, eles chegam num acordo em que ele vai tentar jogar o tal jogo da vida. Vai encarar como se fosse realmente um desafio e um jogo a ser superado como ele normalmente sempre faz com os jogos dele mesmo. E nisso ela vai ajudar ele. Então nós temos, né, o personagem principal e a suposta mestre dele agora. E é assim, de maneira geral, essa é mais ou menos a premissa da história. O que é bacana dessa história é o ponto de vista que ela vai ter em relação às outras, porque acaba sendo um pouco um slice of life. É uma história bem leve para quem gosta desse tipo de história com leveza, com comédia. Tem desenvolvimento de personagens, acho que um dos maiores desenvolvimentos que eu já vi até. O personagem principal ele começa de um jeito e no final ele está completamente diferente, o que é bem interessante, por assim dizer. E nós temos, então a história ela vai partir desse ponto. E a partir daí começa então a interação deles no dia a dia, no tal jogo da vida. E a parte bacana que diferencia das outras, eu acho, é a forma como eles vão encarar essa situação. Então, tipo, ela vai ser a mestre dele e ela fica passando pra eles. Pra quem já jogou RPG vai entender isso mais fácil. Tipo, ou qualquer tipo jogo, principalmente, mas RPG costuma ser mais tranquilo. Tem mais semelhanças, eu acho. Ela passa missões pra eles. Então, tipo assim, ele tem uma missão de nível fácil, aí tem uma missão de nível intermediário e tem uma missão hard, difícil. E nisso, para além disso, ele tem as missões diárias. E é interessante. Então, tipo assim, a missão fácil é tipo, você precisa conversar com fulano.
Aí tem o nível médio, a nível hard, se eu não me engano, era tipo conseguir uma namorada. Era alguma coisa assim. E tem as missões diárias, que são as mais interessantes porque vão acontecendo no dia a dia. E você vai vendo realmente a dificuldade do personagem em abordar as pessoas para cumprir essas missões que ele tem. Mas é legal porque também mostra a obstinação dele em realmente concluir elas, encarando como um jogo. E gera vários momentos de comédia, o que é bem interessante. Então, tipo, as missões diárias são tipo, hoje você tem que falar com fulana 3 vezes. Hoje você tem que perturbar, que, tipo, tirar um sarro com aquele menino popularzinho lá, tipo, 5 vezes. E assim vai. Depois passam por missões também, tipo, durante a semana você tem que falar com ela todo dia. E nisso, tipo, ele vai se soltando. Uma das primeiras coisas que eu acho interessante que ela fala pra ele, que até se aplica na vida real, que você vai ver também ao longo da história, que muitas das dicas que ela vai falando, muitas das coisas, você pode aplicar na vida real. Se você é uma pessoa que às vezes também tem um pouco mais de dificuldade ou se sente um pouco solitária, as dicas ali ajudam. Eu acho que até ajudam. E ela pega e fala pra ele, tipo, com essa aparência você também acaba afastando um pouco as pessoas. Não a questão dele ser feio ou bonito, mas, por exemplo, ele era descuidado, ficava com o cabelo grandão, maltratado, entendeu? Ficava com os olhos para baixo, com aquela cara de peixe morto, tipo Ginsan. A postura. Então, uma das primeiras coisas que ela fala para ele treinar é a postura e a forma, tipo, dar um trato no cabelo dele, a apresentação em si, e também a forma de falar. Ela começa a passar para ele formas de ele tentar conversar com as pessoas. Ela passa para ele tipo um caderninho para ele estudar tipo tópicos de conversa, para que caso a conversa tá chegando naquele ponto meio awkward em que ninguém tem muito o que falar, você tem aqueles colinha, por assim dizer, sobre alguns tópicos que você pode puxar em seguida, para você sempre ter um assunto com a pessoa, para você estar sempre tendo o que falar. Então, é bacana essa parte toda. Dito isso, ao longo da história, ele vai interagindo com as personagens. Em princípio, uma das personagens que eu acho que vale a pena destacar seria essa aqui, né? Que é bem interessante ela. Ela aparentemente aparece aquela menina alegre, bem motivada, bem energética e tal. E ao longo da história tem um momento lá em que tem um arco dela. Você tem um desenvolvimento dessa personagem. Tem alguns episódios dedicados a ela que são bem interessantes até. Que você mostra que tem alguma coisinha ali por trás de toda aquela energia, de todo aquele otimismo, sabe? Aquela alegria toda. É interessante, é bem legal. É uma das personagens que eu mais gosto até nessa história. E, claro, ela vai fazendo parte do grupo. Uma coisa interessante dessa história também é que você consegue ver bem as questões das interações sociais, os grupos sociais. Então você consegue distinguir quem, tipo, o alfa, as outras pessoas que fazem parte daquele grupinho, a posição delas. Ela chega até a falar que, tipo, tem pessoas que dentro do grupo que são, tipo, mais fáceis de se convencer alguma coisa, e tem as outras pessoas que são as que puxam, são as que têm uma opinião mais própria. Aí tem até uma menina lá que ela tem uma... Ela não vai muito com a opinião dos outros, e por isso ela também não se dá muito bem com o pessoal. É bem legal, bem interessante essa parte desse arco. E nós temos também a outra menina, que é minha favorita, possivelmente, que é com quem o personagem principal vai desenvolvendo uma relação mais amorosa ao longo da história. Pelo menos sempre fica aquele clima entre eles, e até ela passa a ser o alvo da missão difícil do personagem. Ou seja, ela vai ser o alvo com quem o personagem vai tentar namorar. Ou pelo menos é o que a mestre dele recomenda e começa a insistir para ele seguir. Então ele vai interagindo com ela com o passar dos tempos, vai se mostrando interessado nas coisas dela. Ela gosta de livros, tem um autor que ela gosta muito. Em princípio ele finge saber do que está falando, mas depois ele realmente vai atrás e pesquisa e lê os livros e também acaba virando um fã. O que é interessante, é bem legal. E eles vão interagindo, eles têm um típico episódio
em que eles vão no encontro no festival, não é? E fica aquele clima bacana e tal. E com essa menina tem uma situação que, tipo assim, mais pra frente, a mestre dele pega e fala assim: bom, agora você tá pronto. Na próxima vez que você sair com ela, você se declara e você vai começar a namorar com ela. E a partir desse momento, é interessante porque... E a gente já começa a ver a evolução do personagem nesse ponto. É porque a partir desse momento, ele começa a questionar um pouco as decisões da mestre dele. Em que sentido? No sentido, tipo assim, ela tá dizendo pra ele namorar com a menina, pra ele se declarar pra menina, simplesmente para o fato dele atingir o objetivo dele, que seria arranjar uma namorada, pra ele ficar mais popular, por assim dizer. Sem sequer se importar muito com o sentimento dele ou com o sentimento da menina envolvida, entendeu? O que moralmente é questionável, não é? E o personagem é interessante porque ele começa realmente a questionar isso. Ele fala, pô, mas espera, será que é isso realmente o que eu quero? É isso que essa menina vai querer? É interessante, ele até chega a trazer essa questão toda para a mestre dele, para apresentar para ela, e falar, olha, eu não concordo muito com isso, acho que os seus métodos não são tão corretos. Isso gera até um atrito entre eles, o que honestamente passa rápido também. Tipo, é cerca de um episódio lá tem um atrito e é basicamente isso. Depois eles acabam, no final lá e tal, eles acabam voltando a ser amigos. O mestre, o personagem principal, ele começa a seguir de novo as ideias dela, mas a diferença agora é que ele desenha uma linha. Então ela vai dar as instruções, vai dar as indicações, vai dar as missões. Só que se ele achar que é algo que ele não quer fazer, ou é algo que ele acha que talvez não seja o mais correto fazer, ele não vai fazer. E a história termina mais ou menos nesse ponto aí. Mas vale ressaltar, tipo, primeiro, acho que a evolução do personagem, como eu disse, no final, ele é uma pessoa totalmente diferente de como ele era no início, ao ponto de ele questionar quem estava ajudando ele. Quem era a pessoa no topo da cadeia alimentar, no caso. Por assim dizer, né? O que é muito interessante, é bem legal. Dá uma profundidade, acho que, pro personagem. E, claro, nisso tudo o personagem, ele ganha amigos, ele começa a fazer parte do grupinho. Tem uma situação que vale ressaltar. Em algum momento da história, eles vão, tipo, pra uma viagem. Aí vai o grupinho lá, né? O grupinho mais popularzinho do colégio. E eles vão pra uma tal viagem, e claro, normalmente se divide rapazes e meninas. E a mestre pega e fala pra ele, olha, tem aqui o alfa do grupo, e ele provavelmente vai... Se você deixar, você não vai fazer parte do grupo, você vai virar um capacho. Então você precisa, tipo, cutucar, tirar ele de tempo umas 3 vezes. E ele fica a viagem toda esperando os momentos, é muito legal, tem umas situações cômicas. Tem uma que é na casa de banho que eles estão lá, daqueles banhos públicos, né, todos juntos, e tem uma situação muito cômica, não sei se eu posso falar aqui por questões de YouTube mesmo, mas tem uma situação muito cômica quando eles estão tomando banho lá, que é tipo coisa de, não sei, cara, de japonês mesmo, porque basicamente eles estão comparando o tamanho dos membros, e o personagem principal, pelos vistos, tem um membro grande. E o famosão lá, o fodão do grupo, aparentemente não é tão fodão assim. Tem uma situação muito cômica, nunca tinha visto isso também no anime acontecer tão direto assim. Dá pra dar uma gargalhada boa. E mostra certa evolução também, né? De poder ele fazer parte do grupo. E ele realmente faz parte do grupo. Mas é isso. Acho que esses são os pontos mais importantes. São os meus pensamentos sobre Tomozaki-kun. É um anime que eu recomendo. Eu gostei bastante. Vale a pena. É uma história leve, com piada. Tem os seus draminhas. Tem evolução de personagem. Então vale muito a pena seguir essa história. Bom, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like. Subscrevam o canal. Deixem nos comentários também as suas sugestões, as suas ideias. Claro que isso tudo é muito amador, eu estou começando agora também, então as sugestões são bem-vindas.
críticas construtivas são bem-vindas. Vou deixar também na descrição do vídeo as minhas redes sociais e o meu My Anime List, para quem quiser dar uma olhadinha nos animes lá. E se também tiver alguma sugestão de qual anime eu posso falar em seguida, podem deixar nos comentários. Mas por agora é isso, muito obrigado, até a próxima.